Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Filosofia em Foco. É isso. Estamos aqui mais uma vez, né, para mais uma gravação do Filosofia em Foco. E gosto sempre de reiterar aquele pedido, né, se você ainda não foi inscrito e puder se inscrever, a gente já agradece. E também ative o sininho para que o YouTube possa encaminhar toda segunda-feira os novos episódios para você. Né? Isso, Marcos. E hoje, né, o podcast de hoje, a gente vai abordar um texto de Platão, né, cujo título é Criton, ou sobre o dever de obedecer às leis. Né? Uma questão muito, inclusive, muito atual. A gente vai fazer um paralelo, o Marcos vai começar discorrendo, mas a questão das leis é um tema atual. Sim, né? Você sempre, vê, né? sempre atual. E trata-se de um diálogo entre dois personagens, né? Sócrates e Criton, no qual vem à tona as questões como a justiça, a virtude como condição da boa convivência, né, social. E com isso, como eu disse a você, tem a ver com leis, com obedecer às leis, né, nesse diálogo bonito que vem lá de trás, mas como eu disse, é muito atual. Eu passo a palavra a Marcos Nascimento, né, mestre em filosofia, que vai iniciar esse podcast de hoje, discorrendo sobre esse tema que é Criton ou dever. Isso. Ok, Walter. Obrigado aí. Hoje a gente, como o Walter disse, nós vamos vamos abordar um tema platônico, né? Que é exatamente o Criton, né? Sobre o dever. Mas antes eu queria fazer uma consideração sobre a forma de como Platão sempre escreveu. Né? Se a gente comparar a escrita de Platão com os seus antecessores, por exemplo, os pré-socráticos, até mesmo Sócrates, né, que foi contemporâneo dele, a gente vai perceber que os pré-socráticos escreveram os seus temas, suas ideias, suas teorias, né, seu pensamento, ora em poesia, ora em prosa. Diferentemente de Sócrates, que nada escreveu, né, preferiu trocar as ideias sobre aquilo que pensava através da oralidade. Né? E nessa oralidade era feita usando uma dialética, né? Uma dialética socrática, né? Através da maiêutica. E Platão ele inova, né? Ao instaurar uma nova maneira de expressar o seu pensamento. Tanto o pensamento que depois dele, de forma mais original, como os primeiros escritos, onde ele basicamente expressa o pensamento de Sócrates pelo fato de ele não ter escrito. E que maneira é essa? Exatamente os diálogos. Né? Então, Platão ele se acomoda bem em expressar o seu pensamento através dessa maneira que é o diálogo. Né? O diálogo. E interessante porque ele escreveu 35 obras, né, 35 diálogos, e escreveu também 13 cartas. Dessas cartas, a mais importante, digamos assim, que as pessoas mais fazem referência é a carta 7. Né? E essas obras, as 35 obras, elas estão para fins didáticos e também digamos assim, de densidade do conhecimento, da teoria, das ideias, elas estão divididas em produção na idade do jovem Platão, produção na idade do Platão maduro e produção na idade do Platão já velho, do velho Platão. Né? Então, até peguei aqui algumas obras da juventude. A gente pode, inclusive, o Criton, que é essa obra que nós vamos trazer hoje, é uma obra que está enquadrada dentro do jovem Platão. Né? O Criton, Protágoras, Eutífron, que é um diálogo também que fala sobre a religiosidade ou a impiedade. Né? As obras da maturidade já é uma obra que ele traz Sócrates de uma maneira mais, digamos assim, mais positiva e mais atuante. Né? E
a gente pode dizer que o Gorgias, Meno, o Crátero, que é um diálogo que a gente provavelmente vai trazer no próximo episódio, Vai que abordar fala mais à frente, né? sobre a questão da etiologia dos nomes, né? De onde surgem os nomes, né? É, na verdade, uma abordagem sobre um certo nominalismo, né? Certo. Então, nessa fase, o Fédon, que fala sobre a alma, e a República, que é o primeiro grande tratado de política escrito no Ocidente, né? Que é de Platão. São 10 livros, é muito interessante, a gente oportunamente vamos trazer. Sim, será tema de próximos podcasts, né? Com certeza, e assim, provavelmente vou trazer um convidado que é especialista nessa área para tratar dessa questão conosco, para nos ajudar, certo? E, finalmente, os diálogos da velhice. Né? Esses são os mais profundos. Por exemplo, o Timeu, que é uma obra que eu já li, mas não compreendi, eu confesso. Meu conhecimento de matemática é muito limitado para poder... Ou seja, tem a ver com matemática. Ele consegue... ele explica todo o cosmos, todo o mundo, toda a natureza matematicamente, né? É uma coisa assim bem... Olha aí. É bem... Mas é muito interessante, assim, né? Para os matemáticos, com certeza. Enfim, então o Timeu está dentro dessa perspectiva aí do Platão mais maduro, né? Mais já velho. Parmênides, né? E tem um outro, o Sofista, entre eles, né? Porque são muitas obras, não vai citar todos aqui. Claro. Certo? Então, assim, dentro dessa perspectiva, nós vamos trazer um diálogo, que é exatamente o Críton, né? Que é um diálogo curto, são 14 páginas apenas, e muito interessante, uma leitura gostosa, não é difícil, certo? E então a gente vai aqui conversar um pouco sobre isso, né? Então, o Críton é um personagem, né, que faz parte, juntamente com Sócrates, nesse diálogo escrito por Platão. E por que Críton ou o dever? Porque o dever é o tema que ele vai trazer dentro desse diálogo. O dever da obediência às leis. Entendi. De obediência à justiça, né? Então, ele vai trazer. Mas como é que se dá isso? Eu vou contar a história do meu jeito aqui, né? Certo. Depois a gente debate. Então é o seguinte, esse diálogo acontece, como eu disse, entre Críton e Sócrates. No momento, num contexto, a gente já viu a apologia de Sócrates e sabe que Sócrates foi acusado, uma calúnia contra ele, alegando que ele estava corrompendo as crianças, né? Que ele não acreditava nos deuses e que ainda introduzia novos deuses à sociedade ateniense. Então, por esses 3 motivos, ele foi, digamos assim, acusado e foi condenado, né? julgado e condenado. Então, a gente já viu isso na apologia de Sócrates. Se não viu, você pode Inclusive, ele trouxe sobre esse assunto, participou o advogado Ivo. Sim, foi. Perfeito. Sim, exatamente. Foi, exatamente. E se você não viu ainda, você pode ir lá no YouTube e, né, procurar lá, né, naquela lupazinha, colocar onde você pesquisa, né, a apologia de Sócrates. Apologia de Sócrates, exatamente. Então, ele se dá nesse contexto, né? Sócrates está já na iminência de ser executado, porque a sentença foi que ele deveria tomar cicuta, que é um veneno produzido à base de ervas, e estava muito próximo. E parece que na véspera, né, de acontecer isso, ele recebe a visita, à noite ainda, desse amigo que é o Críton, né? E qual é o objetivo dessa finalidade? Qual o objetivo dessa visita, melhor dizendo? Qual o objetivo dessa visita? É que ele vá, digamos assim, tentar fazer com que Sócrates aceite a ideia dele de fugir. Que ele já havia arquitetado um plano para subornar os guardas. Que os guardas deviam favores a esse Críton, que era uma pessoa influente, não só financeiramente, mas lá da sociedade, e ele queria evitar que Sócrates fosse punido com a morte. Então, isso tudo que ele acreditava, como todos acreditavam, que
o julgamento foi uma farsa, né? Sim. E que ele não merecia Exatamente. ser punido. Exatamente. Aí ele está trazendo a questão da injustiça. Injustiça. Exatamente. Foi bom você fazer essa abordagem. Então, exatamente pelo fato de Sócrates ter sido condenado injustamente, né? Porque tudo partiu de uma elaboração mentirosa, de uma calúnia, né? Certo. E que, enfim, no final o desfecho foi que ele foi condenado. Então, ele vai lá tentar convencer Sócrates de que ele fuja, né? Então, ele vai, e aí ele diz, olha, seria melhor que você pudesse fugir, porque dessa forma a gente, como é que vai ficar a sua família? Primeiro ele faz um apelo do dever que Sócrates tem com a família, com os seus discípulos e com os amigos. Sim. E o Crito era, além de amigo, era discípulo também. Entendi. Aí ele vai, só que Sócrates não acata. No primeiro momento ele não diz não nem diz sim. Ele apenas diz, vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar sobre isso. Aí ele, não, porque as pessoas vão ficar falando. Ele diz, olha, aí é quando Sócrates vai dizer que é importante que a gente não dê ouvido a todo tipo de opinião. Porque algumas opiniões a gente pode levar em conta e outras não devemos levar em conta. Aquela opinião que a gente deve levar em conta, segundo Sócrates, seria aquela cuja origem vem de alguém que entende daquele assunto. Por exemplo, se eu quero tomar uma decisão que está, digamos, precisando de um embasamento da justiça, eu preciso ouvir alguém que é da justiça dar uma opinião sobre isso para que eu possa seguir. Melhor do que eu escutar a opinião de alguém que não sabe o que é justiça. Com certeza. E assim para as demais coisas. Não é? Ele pega e assim para as demais coisas. Então ele diz, não devemos, né, acatar a opinião de todo mundo. Umas sim, outras não. E aí sim ele justifica desta maneira. Não é? Com certeza. E aí, a conversa que depois disso vai se suceder é exatamente Sócrates conversando com Críton sobre a viabilidade ou não da fuga dele, sobre os prejuízos ou não da fuga dele, e como ele ficaria diante dessa possibilidade da fuga ser concretizada. Né? Mas, de antemão, ele já estava muito consciente do seu destino. Ele já estava, digamos assim, conformado. Ele estava, exatamente, ele estava conformado, né, com aquilo, com aquela decisão. Porque ele não queria ir de encontro às leis, porque ele foi julgado, muito embora injustamente, mas foi a lei, ancorada pela lei. Foi a lei. Ancorado pela lei, né? Então ele não queria ir de encontro. Então ele vai dizer que vai tecer alguns comentários, né, alguns argumentos contrários a essa ideia que Críton leva, que é exatamente a possibilidade da fuga. E você vê, Marcos, só interrompendo um pouco, que tem a ver com o que a gente falou da apologia de Sócrates, né? A gente faz um link, né? Como é que já estou imaginando o Sócrates, aliás, o Platão dentro, né, da sua verdade, que ele falou a verdade, se ele foge, ele poderia estar também destruindo a verdade que ele falou, né? Ele poderia estar dizendo, se você fugiu, ele fugiu é porque tinha culpa. Esse, né, é o ponto principal, um dos pontos principais. Ele então, quer manter a coerência com o seu estilo de vida e com aquilo que ele defendia. Entendi. Né? Ou seja, teoria e prática sendo conduzidas simultaneamente. Sim. Né? Então ele vai levar alguns argumentos. Né? O primeiro deles, ele vai dizer que ele entende que fugir seria um mal, certo? Fugir seria um mal que ele ia praticar. Sim. Porque fazer o mal em resposta a um mal recebido é inaceitável. Então, ele é consciente de que ele recebeu um mal, que houve uma injustiça, mas ele não quer, de maneira alguma, cometer outro mal ou outra injustiça para compensar este. Então, ele diz isso para ele, para mim, é inadmissível. Então, ele não aceita. Né? E aí, ele continua com as argumentações e vai dizer no outro momento que fugir, né, de Atenas, né,
implicaria violar as leis. É, Porque se ele mora em Atenas, tem um pacto com a sociedade, tem um pacto com as leis, e que a sociedade que a cidade deu a ele acolhimento, né? Que na cidade todos, entre aspas, deveriam ser tratados igualmente, que desde os pais dele, aí vai, né? Desde a união dos meus pais, que me tiveram, me acolheram como criança, que eu cresci, fui educado, tudo e de depois Atenas, né? gostei tanto que não quis sair. Fiquei aqui, me casei e tenho filhos. Então, eu aceitei esse pacto com a cidade. E então, se a cidade tem as leis e a justiça, é porque é necessário para que haja uma sociedade, digamos assim, Harmônica, harmônica, né? normatizada, né? Onde aqueles que já respeitam, tudo bem. E aqueles que não respeitam, tem que ser enquadrado dentro da normatização e ser punido. Não é assim? Então, por isso, ele não é mais um argumento que ele usa. Não é? Entendi. E que ele vai dizer ainda que a justiça e a virtude são mais importantes do que a própria vida, no caso dele. Porque ele vai fazer o entendimento de que vale eu continuar vivo, mas sem ter o exemplo da virtude e da justiça comigo. Então, Verdade. ele não aceita, ele simplesmente ele abre mão, digamos assim, ele abre mão. De continuar vivo. Não, ele abre mão de aceitar a ideia Sim, justamente. ideia. E por conseguinte, de continuar vivo, porque se ele foge, ele continuaria vivo, né? Sim, aí tem uma outra questão que, exatamente, aí ele vai dizer, quando ele fala da questão, mas você poderia ser exilado, que aliás era a proposta. Era a proposta. E aí ele vai dizer, veja bem, eu vou para uma outra cidade, lá as pessoas com certeza elogiam as leis da cidade. Entendi. E eu vou chegar lá como um estrangeiro, que lá eles usam o termo de meteco, usavam o termo meteco, vou chegar lá como estrangeiro, e serei um estrangeiro que violou as leis de Atenas. Então, como é que eles vão olhar para mim? Como é que eles vão me aceitar sabendo que eles elogiam as leis dele e que está recebendo uma pessoa que não respeita as leis nem a justiça? Da sua cidade. Então, não faz sentido isso. Então, ele destrói mais essa argumentação do Críton, né? Do Críton, né? Então, ele vai... Que virtude, né? Exatamente. Que virtude, né? A lição de virtude, né? Por isso que quando Sócrates é condenado, o Platão e outros, o Xenofonte, vai dizer que a sociedade condenou, assassinou, executou o homem mais justo e virtuoso e sábio que Atenas já produziu. Né? Então, nesse contexto. Né? Com certeza, né? Não, é uma lição de virtude, né? E aí ele vai dizer que, ao fugir de Atenas, ele estaria, de certa maneira, provocando uma desonra para ele mesmo e para todos os outros que confiam nele, que são discípulos dele, que se espelham nele, ele como modelo. Entendi. Né? E que, por isso, prejudicaria totalmente a sua integridade moral. E manter-se vivo nessas condições seria pior do que aceitar a condenação. Né? Seria um vivo morto, né? Exatamente. Realmente. Não, sem dúvidas, Marcos. A gente vê aí uma lição de virtude, né? É um ensinamento de direito, sim, né? Do dever, de moral. Tudo a gente vê num pequeno texto como esse, né? E aí ele vai dizer, imagine, Críton, eu me encontrando com a cidade e com as leis. Então, agindo desta maneira, será muito difícil para mim poder olhar para a cidade e para as leis como uma pessoa honrosa, como uma pessoa, né, virtuosa e tudo mais. Né? Então, com isso,
ele declarou que preferiria a morte ao exílio, Certo. né? E assim, Sócrates precisa se manter como sempre se manteve, né? Naquela postura constante de manter-se ligado ao que é justo, ao que é da lei, ao que é da virtude, ao que é belo, ao que é bom, e através não só da palavra, mas também do seu exemplo, né? E com isso encerra-se o texto. Então, lições, né? Claro, eu queria só, claro, como é uma lição bonita, eu queria saber o seguinte, a gente podia trazer, se a gente vê essa virtude tão perfeita, se isso tivesse continuado, né, com a evolução até hoje, eu acho que a gente teria uma sociedade diferente, porque o que a gente vê hoje é o seguinte, é o contrário, né? As pessoas burlando a lei, né? Para se livrar das coisas. Como é que fazer uma coisa comparada aí? Eu acho que seria até assunto para trazer um advogado novamente aqui para mostrar que hoje, não é, Marcos? As pessoas, ao contrário, depois dessa lição para frente, se você trouxer, fazer uma linha do tempo na evolução, nesse aspecto de descumprir a lei, eu acho que realmente a gente estaria com feio na foto. Eu, assim, fazendo uma contextualização, né, que esse texto foi escrito há 2.400 anos atrás, não é pouco tempo, né? Sim. 2.400 anos atrás, né, esse texto. Se você traz esse texto para hoje, o que é que a gente percebe? Que a civilização, nossa civilização, ela evoluiu muito sobre muitos aspectos tecnológicos, sobre a qualidade de ciências, né? Tal e tal. Mas na questão moral, especialmente, e política, especialmente, porque moral e política caminham juntas, né? Caminham juntas. São áreas da filosofia prática que caminham juntas. Mas, assim, no aspecto moral, da ética, a gente perdeu muito. E perdeu muito, a gente fala muito dos políticos, né? Porque realmente a cada dia a gente se surpreende quando a gente acha que já viu tudo, aí vem outra coisa que ele diz, não, você não viu tudo, veja uma novidade aí. Mas aquilo que a gente vê lá na política, eu penso assim, sabe, que ela começa aqui, entre nós, na sociedade civil. Claro, em casa. Na medida que você tem seu filho pequeno e ele quer fazer uma coisa que você sabe que aquilo está errado e você permite. Certeza. E às vezes dá até um estímulo para que ele avance. Né? Então você está produzindo esse cidadãozinho lá na frente, quando ele está sendo sensibilizado. Para quando lá na frente ele tiver uma oportunidade, ele vai e faz mesmo. E tem aquela coisa, eu já vi dizer, não, mas só uma vez. Sim, não existe isso. Uma vez, aí então, porque não, eu estou apressado, ou eu vou viajar, e aí? Aí então, assim, só vou fazer essa, aí vem outra. Ou então assim, não, é pouca coisa aqui. Se você faz pouco, não vai fazer por muito. A questão é a oportunidade. Mas assim, trazendo para uma outra realidade. O trânsito. Sim, pronto. Rapaz, hoje mesmo aconteceu uma cena, não são todos os motoqueiros, né? Mas assim, a maioria não respeitam as leis, os sinais, não tem, não tem. Eu vou saindo ali, quando a gente vai saindo ali do autoplano, aí não tem sinal. Então você tem que aguardar o fluxo, a preferência de quem vem. Então colocaram ali uma lombada, né, de física. Exatamente para quê? Todo carro que vem, toda moto que vem, ele dá uma aliviada, porque do espaço da lombada até onde a gente está saindo, dá tempo da pessoa do fluxo seguir. Entendi. Mas o que é que dois motoqueiros um atrás do outro fez? É por isso que às vezes acontece um acidente. Eu não vinha carro e ele vinha, e eu dei vontade de ir, eu vi que ele não ia parar. Aí o que é que eu fiz na lombada? Ele, ao invés de diminuir, ele ficou quase em pé e acelerou. Aproveitou, como se tivesse aquele assim, mountain bike, né? Aproveitou e pulou. Isso, entendeu? Então, assim... Já pensou? Porque, para que serve os sinais de trânsito? A gente está falando de lei, de justiça, né? Então, por isso que eu estou trazendo o tema. Para que a gente possa, todo mundo que está no trânsito,
se beneficiar dele de uma maneira Claro, menos claro. dolosa, menos... né? Com certeza. Então, o que acontece? Quando eu burlo a lei, quando eu atravesso um sinal, eu posso estar... ou atravesso a faixa do pedestre, eu posso estar atropelando alguém que está ali passando. Com certeza. Né? Então, está assim, infringindo a lei, né? Exatamente. Então, isso é uma questão que a sociedade precisa acordar para isso, né? E é difícil acordar de forma espontânea. É por isso que, às vezes, tem que se normatizar. E quando se normatiza, aí vai o peso do bolso, e aí o cara, quando vê no bolso, aí diz, não, eu tenho que me organizar, tenho que me adequar ao sistema. Com certeza. Né? Então, assim, aí se você vai para outras áreas, por exemplo, você está no banco, você entra, aí está a fila, o cara quer todo jeito cortar a vez. Não dá documento a um amigo, vem um amigo na frente e vai dar lá. Né? Atrasa, burlar a lei. Né? Então, assim, e quando um reclama, às vezes, quando um reclama, todo mundo reclama, exato. Fica contra aquele que fez isso. E assim, outros exemplos que se a gente for ficar aqui, a gente vai... Não, com certeza. Tem uma infinidade de questões que assim, a sociedade precisa despertar, especialmente para os jovens. O dever, né? Você que tem filho pequeno, essa perspectiva de educá-lo, sempre tentando enquadrá-lo dentro daquilo que é o correto, do que é o certo, do que é o justo, do que é o virtuoso, do que é o bem, com certeza, obedecendo à lei. E outra coisa, aí eu vou trazer uma questão, eu não sou advogado, mas assim, a lei, por ser a lei, nem sempre é uma lei que é boa. Porque ela é a lei porque foi legislada, foi criada, né? Foi criada. Mas, se a gente está descontente com a lei, então faça-se o movimento para alterar a lei. E não descumpri-la. Correto. Né? Pelo menos assim, como eu penso. É o correto. Mas eu acho que esse diálogo do Platão, né, Críton, é um diálogo que tem muita substância para ser trabalhada e ser incorporada no dia a dia das pessoas. Era para ser, pelo menos, não precisa você ser filósofo, né? Claro, no ginásio, como a gente dizia assim, no fundamental, mas era para ter, pelo menos, essa lição básica, né? Da virtude da pessoa que preferiu dizer, olha, é melhor burlar a lei, para mim, é pior do que aceitar a morte. Quer dizer, que virtude, né? Mostrando que ele não seria feliz também, estaria negando tudo aquilo que ele acredita. Exatamente. Então, bom, Marcos, com esse ensinamento aí, né? Hoje a aula foi mais de educação, se você ver, educativa, né? Traz lição de educação. A gente termina aqui o nosso podcast, né? Isso. Como eu digo, né? Sempre você que gostou, dê um like, né? Isso. E tem também que ativar o sininho, as notificações. É isso aí. Obrigado e até a próxima. Grande abraço.